Isaías 43, enquanto você acha, eu mando a graça e a paz para os ouvintes da rádio Palavra Acústica, que Deus abençoe vocês também com essa palavra, nós que somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós queremos nessa noite assentarmos à mesa para, através dessa palavra, comermos o pão que nós precisamos para hoje, Senhor. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor seja o nosso pão, que o Senhor seja o nosso sustento nessa noite, porque nós cremos que o Senhor foi enviado como pão vivo, vindo do céu para alimentar o nosso espírito. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu usei esse texto como base, é onde o Senhor está falando que mesmo que passem pelas águas, o Senhor não está dizendo aqui que não vai passar, mas Ele está dizendo mesmo que passe, e pelos rios ele não te afogarão, mesmo que passar pelo fogo, Ele não está dizendo que não vamos deixar de passar, mas Ele está dizendo assim, é como se Ele estivesse dizendo, eu libero muitas vezes a água, eu libero muitas vezes o fogo, eu permito na realidade, né? Mas eu estarei contigo, né? E como o Senhor deu esse título, nem tudo está perdido. Porque tantas pessoas que chegam às vezes numa situação, e elas não têm onde agarrar, querido. Elas não têm onde pegar. E elas pensam que tudo está perdido. Mas nós, os filhos de Deus, mesmo que tudo pareça perdido, mas não está perdido. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então eu quero com você meditar em algumas coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós pensamos que por causa disso tudo está perdido. Uma dessas coisas se chama silêncio de Deus. Diz assim comigo: silêncio de Deus. Você já passou um momento que parece que Deus está quieto? Você fala, nossa, está muito quieto, Deus não fala, Deus não responde, como é que está? Que silêncio, né? Você ouve os grilinhos cantando espiritualmente, não ouve voz de ninguém. Mas querido, diz assim comigo: Deus trabalha no silêncio. Não é porque não estamos vendo nada, não estamos ouvindo nada, que Deus está parado, que Deus não está fazendo. Os céus nunca param. Deus nunca para. Jesus, uma certa feita, diz, meu Pai trabalha até agora e eu continuo trabalhando. Mas muitas vezes parece na nossa vida que há um silêncio. E realmente há um silêncio. Só que não quer dizer que Deus se distanciou, ou que Deus deu uma pausa da tua vida e diz, ó filho, deixa eu dar um tempo aí para você, eu vou fazer algumas coisas, depois eu volto. Não existe, aliás, Ele nem volta, porque Ele habita em nós. Amém? Ele está em nós. Mas muitas vezes, as melhores coisas e as coisas mais grandes que Deus está fazendo, é no momento que nós estamos achando que tudo está no silêncio. E é sempre após esse silêncio que Deus vai trazer grandes coisas para nós. Então, quando estiver passando esse momento de silêncio, não pense que tudo está acabado. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Parecia que tudo estava parado, tudo estava no silêncio, mas o coração do Pai estava planejando. É no silêncio que Deus planeja. E Ele planejando toda a criação. E de repente Ele diz, haja, haja, haja. E ageu, amém? Aí as coisas aconteceram, quando tudo parecia que estava um caos, num silêncio. O Daniel orando 21 dias e não tinha resposta. Não tinha resposta, Deus não falava nada. Mas Deus estava fazendo alguma coisa, porque nesses 21 dias havia uma guerra espiritual e Deus liberou seus anjos para abrir o céu e a resposta chegar ao seu servo. Aonde o anjo chega e diz, Daniel, tu és muito amado de Deus. Pensou que gostoso um dia um anjo chegar
para a gente, sim, a gente ver um anjo no nosso quarto e dizer essa palavra. Que gostoso, né, querido? A gente saber que somos amados. Mas pensa, a resposta veio e Deus trabalhou poderosamente para libertar aquele povo do cativeiro, após um tempo de silêncio. E muitas vezes esse silêncio pode ser até muito maior do que 21 dias. 3 dias Jesus no túmulo, que silêncio. Os apóstolos, os discípulos pensando, e agora? Acho que ninguém falava nada, não tinha nem o que falar. Você imagina, todo dia você acorda e levanta com o mestre, vê milagres, o mestre e tal, e anda sobre o mar, e faz as coisas, e morto levanta. De repente, morreu. 3 dias de silêncio, e nada está acontecendo. Mas pensa, Jesus levantou do túmulo após 3 dias de silêncio. Apareceu para ele com a vitória, mostrando para eles que ele ressuscitou, e todos ressuscitariam. Amém? Muitas vezes tem esse silêncio na nossa vida, mas não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Jesus nos dá um exemplo disso, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Onde disseram assim, olha, Lázaro está muito doente. E o Senhor precisa ir curá-lo. E Jesus fez questão de fazer um silêncio para Maria e Marta e para o próprio Lázaro que morreu. E se imagina Maria e Marta lá, já tinha enterrado seu irmão já estava no túmulo, e elas passam 4 dias sem resposta que deu o mestre. Será que Jesus esqueceu? Mas Jesus mesmo disse que ele estava atrasando para que houvesse uma glória de Deus para todo mundo. E ele chegou lá e ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Esse silêncio parece que não trouxe nada, mas vocês vão ver a glória de Deus agora. E muitas vezes na nossa vida, querido, o silêncio de Deus mata muitas coisas. Parece que o silêncio de Deus mata muitas coisas na nossa vida, muitos Lázaros. A gente pensa, e agora? Morreu. Mas lembra uma coisa, toda vez que você olhar para alguma coisa na tua vida que está morta, lembra que Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Diz para quem está do teu lado, Jesus é a ressurreição. Amém? Aí ele vai lá e levanta Lázaro, quer dizer, uma grande glória, um grande testemunho. E o milagre aconteceu por causa de 4 dias de silêncio de Jesus. Amém? O que acontece quando vem um grande tsunami? Quais são as reações da natureza? O mar se encolhe e os geólogos e os cientistas dizem, há um grande silêncio. Você não ouve mais nada, parece que ficou um vácuo. Mas de repente lá atrás vem vindo uma onda que vem arrebentando tudo. E muitas vezes na nossa vida, vamos transferir isso para o espiritual, parece que houve um silêncio, parece que Deus recuou. Mas Deus está planejando, querido, uma onda de vitória, uma onda de glória, uma onda para nos colocar em lugares diferentes, em qualquer área que for. Quando a gente está pensando que Deus está se afastando em silêncio, Deus na realidade está somando forças para vir na sua vida e levar embora tudo que não presta e trazer também tudo aquilo que é bom para você. Então, é no silêncio. No silêncio, Deus está trabalhando. Diz para quem está do teu lado, no silêncio Deus está trabalhando. Amém? Não pensa que ele não trabalha no silêncio, querido. Ele trabalha assim, viu? Quando você não tem nenhuma resposta, e parece que nem o pastor e nem o irmão, não tem ninguém para falar o que você precisa, descansa em Deus. Lembra dessa palavra que nós lemos aqui no começo, ó, as águas não vão te afogar. Jesus, por 2 vezes salvou os seus discípulos no mar da Galileia. Uma, ele estava no próprio barco, onde a tempestade era grande e eles iam perecer, mas Jesus acalmou. A segunda, Jesus não estava com ele. E também talvez eles pensavam, que silêncio, Jesus não está aqui, e agora como é que faz? Jesus, né? O silêncio representa um momento que parece que Deus não está. Mas Jesus sabe o que os seus servos estão passando, por isso que ele estava lá na praia, e ele vem à noite caminhando sobre as águas até onde eles estão, para dizer ao mar para e o vento para. Amém? Então, no silêncio, Deus está trabalhando, porque Ele nunca para. Amém? Nós não sabemos o que será depois de Apocalipse 22.
Então, você vê que ele sempre está fazendo, ele recriou a terra. Aí, o pecado do homem deu uma desequilibrada em tudo, mas ele diz lá no 21, novos céus e nova terra, e aí a coisa vai, e Deus sempre está fazendo coisa nova, Deus sempre está planejando coisa nova, Deus nunca para, amém? Outra coisa, que muitas vezes faz a gente achar que tudo está perdido, é quando há um aumento de pressão na nossa vida. Eu não estou falando opressão, eu estou falando pressão. Você sabe o que é pressão na vida, sim ou não? Já sentiu essas pressões na vida? Então, a pressão na vida de um filho de Deus, querido, ela é uma bênção. É meio esquisito eu falar isso, mas nós temos que pensar no resultado. Porque é sempre depois que nós passamos uma pressão, é que Deus nos leva num nível maior. Você pode ver na Bíblia, todos os homens de Deus nunca recebeu algo a mais, nunca aconteceu nada a um nível maior, sem antes passar por uma pressão. Jó recebe tudo em dobro, mas olha o que ele passou. Mas Deus sempre tem um fim na pressão, de fazer com que a gente passe para algo maior. Deus nunca dá pressão para a gente ir mais para baixo. Isso não é o trabalho de Deus. Quando a pressão vem do inferno, sim, essa nos filhos que não são de Deus, ela sempre é para jogar para baixo, para deixar depressivo, para pensar em suicídio, para pensar em parar, para pensar em desistir. Mas a pressão de Deus é diferente da do diabo. A pressão de Deus, ela nos eleva, ela nos coloca no mais. Amém? A criança, ela nasce com o quê? A não ser quem fez cesárea, né? Né, dona Lúcia? A criança, ela nasce com o quê? Pressão. Olha, é pressão. Dói. Parece que vai morrer. Parece que vai parar o coração. Parece que vai desmaiar. Mas depois, o que vem? A luz. A mulher dá a luz. Por isso, quando te cortar a luz na sua casa, você fala para a mulher dar a luz lá, né? Amém? Então, mas vem, a criança, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela vem por causa de uma pressão. Por causa de uma pressão. Aquelas locomotivas antigas, não a de hoje, né? Elas levavam, querido, muitos vagões cheios de carga, através do quê? Da pressão da máquina que estava na frente, da locomotiva. Jogava carvão, aquecia mais, e depois iam liberando a pressão para que as rodas virassem. Então parece que muitas vezes na nossa vida é assim, é brasa, aumenta a pressão, você fala, oh Deus, o Senhor quer me matar? Ele fala, não, eu quero te colocar no mais. Eu quero te colocar no mais. A gente não entende essas coisas. E esse evangelho que eu estou pregando para você aqui, você sabe que muitas dessas igrejas da teologia da prosperidade jamais vai falar sobre pressão. Eles vão falar, venham aqui, dá tudo que vocês vão ter um mar de rosas. Isso é ilusão e não existe, esse mundo não existe. Que essas pessoas pregam, é o mundo da fantasia. Mas nós estamos vivendo a realidade de Deus, e a realidade de Deus, e no reino de Deus, é assim que funciona, acabou, a lei é dele, é ele que faz. E ele diz, meus servos vão ter pressão para crescer. É claro que Deus sabe liberar a pressão na medida certa. É claro que Deus sabe o momento certo de começar, o momento certo de parar. Mas nós não vamos ficar livres de pressão, muitas vezes passamos essas pressões, amém? Uma das pedras mais valiosas que existe é o diamante. Já ouviu falar do diamante? O diamante é a pedra mais dura que existe e uma das pedras mais valiosas que existe. O diamante, ele é formado a 150 quilômetros a maioria dos diamantes é formada a 150 quilômetros de profundidade. Sabe com o quê? Calor e pressão. Pressão. Vira um diamante. E muitas vezes nós queremos ser o tchuk-tchuk, o diamante, que possamos ser pessoas, né, valorosas, pessoas... Querido, tem que passar pela pressão. Não tem como pular a pressão. Aí Deus nos leva lá na profundidade, Ele dá a pressão, Ele aperta, aumenta a temperatura, mas depois você fica a coisa mais linda do mundo. Você fica a coisa mais linda do mundo. Vou citar só alguns homens aqui para você, para que nós possamos entender como Deus faz. Davi foi um deles. Davi foi o maior rei que Israel já teve, foi o único rei que teve a promessa que dele viria um rei que se assentaria
no trono dele para sempre, que é Jesus. Por isso que todas as pessoas que pediam milagre diziam: ó, Jesus, filho de Davi. Mas Davi não subiu no trono assim de qualquer jeito. Saul não passou por pressão nenhuma, querido, foi uma bênção. Sentou lá e já começou a reinar e foi. Saul não estava preparado. Saul não teve pressão. Saul não foi forjado. E você vai ver que Saul termina a sua vida com suicídio. Era um cara mau, era um cara desobediente, era um cara que tinha ciúmes dos outros, como ele teve de Davi, e ele perseguiu Davi por mais de 10 anos, e Davi fugia, e fugia para lá, e Davi no meio da pressão, você sabe o que ele fazia, querido? Salmodiava, aquele salmo: olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele estava fazendo quando fugia de Saul. Então no meio da pressão, ele estava sendo forjado, ele estava sendo crescido, ele estava sendo preparado. Quando Davi se assenta no trono, no dia que foi o seu dia de assumir o reinado, ele estava um diamante, ele estava preparado, ele estava forjado. Era um homem preparado. Às vezes a gente fala assim: vamos reinar com Cristo. Amém, querido. Mas todo trono tem um momento para ser forjado. Jesus hoje é rei dos reis, mas pelo que ele passou como homem? Olha o que Jesus passou como um homem. Mas hoje ele é rei dos reis. Aí nós falamos: eu quero reinar, Senhor. Amém, nós temos que reinar e Deus quer isso. Mas querido, Deus vai preparar os seus reis. Deus vai preparar os seus reis. Amém? José se tornou o braço direito do faraó. Na realidade ele fala braço direito, mas na realidade era ele que governava, querido. O faraó só falava assim: e aí, como é que vai fazer, José? Só que ele passou 3 anos puxando cadeia. Ele foi preso, foi vendido primeiro como escravo, né, pelos seus próprios irmãos. Depois foi trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar quis se engraçar com ele, ele foi fugir, ela segurou um pedaço da roupa e disse que ele que queria fazer alguma coisa com ela. Ele foi preso por causa disso e ficou 13 anos na cadeia. Você não vê o José fazendo lamentação na cadeia para com Deus. Ele continuava servindo a Deus na cadeia. Aonde Deus te colocar, sirva a Deus. Aonde Deus você estiver passando, sirva a Deus. Seja lugar bom, seja lugar ruim, seja momento bom, seja lugar... Porque você não sabe o que Deus pode estar te preparando lá na frente. Que sempre são coisas boas e coisas, sabe, que vão nos exaltar, que vão nos colocar no mais. Mas o momento é de você, na pressão, é ficar firme no Senhor. Amém? Falando de pressão, claro, como que você não vai lembrar de pressão de fogo dos 3 jovens da fornalha? Passaram por uma pressão. E eles foram bem claros: se o Senhor quiser livrar, ele estava dizendo assim: se Deus quiser matar a gente, nós vamos morrer felizes, vamos para o papai. Mas se dobrar a estátua de Nabucodonosor, nós nos dobramos. Amém? É ser forjado. E foram, e Deus estava com ele. E não podemos esquecer de Paulo. Paulo foi assim, um apóstolo abençoado. São 14 cartas. Se você tirar as cartas de Paulo, no Novo Testamento fica um buraco ali. Deus usou tanto esse homem, mas esse homem também passou por tantas situações. É fome, sabe? Ele passou por humilhação. O tempo todo ele era atraído pelo seu próprio povo, que eram os judeus. Sabe? Ele foi uma vez apedrejado, o deram como morto. Às vezes ele era surrado, às vezes ele era preso, mas não importava. Paulo estava passando por essa pressão. E Paulo se tornou um diamante do Novo Testamento. Amém? Então a regra de Deus é diferente da nossa, querido. A regra de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes você vai passar pressão, mas quando você estiver passando, você já pode louvar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer na minha vida lá na frente. Porque nenhuma pressão de Deus é por um acaso, ou é para não levar a lugar nenhum. Toda a pressão que Deus libera é para nos colocar no lugar mais alto. Amém? Abre comigo Salmo 46, vamos ler do versículo 1 ao 5 só, falando sobre pressão. Salmo 46, do 1 ao 5, que diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora vem: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne. Aqui está falando de situações difíceis, de pressão. Ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares, isso fala de um grande terremoto, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, fala aqui de grande tsunami mesmo. Há um rio, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Querido, pressão, mas Deus te ajudará. Deus está contigo nesse... Deus é assim, Deus é aquele que libera a pressão, mas também é Ele que está junto na pressão para te segurar, para te dar força, para você passar. Agora você é que decide se você quer continuar na pressão, sair, se você quer continuar com Deus ou não. Mas que na pressão Ele vai te levar para um lugar abençoado, Ele vai. No nome de Jesus. Outra coisa, querido, que muitas vezes faz a gente pensar que está tudo perdido, é a solidão. E eu não estou falando que solidão muitas vezes seja um momento que está faltando gente do seu lado. Mas muitas vezes parece que em alguns momentos da nossa vida, mesmo tendo um monte de pessoas, mas você parece que está sozinho, você parece que está numa solidão. Parece que você está num barco e você rema sozinho. Parece que o barco está cheio, mas quem rema é só você. Eu falei, poxa, mas parece que alguma coisa está errada. Mas é na solidão que eu vou descobrir um grande amigo chamado Jesus. É nos momentos que eu me sinto só, que Ele se apresenta como grande companheiro, como grande amigo, como grande Deus, como grande Pai, como grande cuidador da minha vida. Aí vai se cumprir aquela palavra que diz assim, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Parece que todo mundo abandonou, você está lá chorando, e Jesus diz assim, ei, eu estou com você, você não está só, porque eu estou em todos os lugares, e estou vendo as suas lágrimas, estou vendo o seu coração. Mas muitas vezes na solidão, é importante muitas vezes até a gente passar por um momento de solidão, para a gente encontrar de verdade o verdadeiro e o nosso grande amigo. O Salmo 23:4, se você está aberto aí, só pular, mas a gente conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não está falando que sempre vai passar, mas ele diz ainda, porque é uma possibilidade que eu posso passar, né? O 23:4. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, fala de solidão. Porque olha, é um vale da sombra da morte, fala de um momento de solidão, mas olha que gostoso você ver a solidão, Deus aparecendo depois da vírgula. Não temerei mal algum, por quê? Ele explica, porque tu estás comigo na solidão. No momento de perigo, no momento de morte, sombra da morte, onde você está ali e parece que é só você, mas ele diz, não tema não, eu estou contigo nesse vale. Eu estou contigo. Amém? Elias, querido, foi um grande profeta do Velho Testamento. Também é um que todo mundo fala dele, até pensavam que Jesus era o Elias. Quando Jesus estava pendurado na cruz para morrer, diz, vamos ver se Elias vem ajudar ele. Ou, muitos pensavam que Jesus era o Elias. Mas Elias passou um momento da sua vida de solidão, de depressão, de coisas de entrar mesmo assim, de querer morrer. Tanto é que ele saiu andando errante para o deserto e ele queria morrer. Se o anjo não aparece, põe comida para ele ali e fala, come. E ele comeu, e aquela comida espiritual ali, divina, deu força para ele andar mais 40 dias e 40 noites. E ele foi para uma caverna. E lá na caverna, Deus foi falar com ele. Porque Deus, às vezes, até permite que a gente vá nesses lugares, mas Ele vai lá junto para dizer, olha, eu estou contigo. E tenho algo grande para você. Diz, o que você está fazendo aí, meu filho? Sai daí que tem coisa para você fazer. Mas Deus se apresentou a ele. Deus permitiu ele passar por esse momento, para que ele entendesse que Deus é sempre com ele, que Deus não deixa ele sozinho. E que na realidade não tinha nem só ele. Porque a solidão dele é achar que ele, em Israel, era o único que não tinha se dobrado a Baal. E Deus disse para ele no meio da solidão, não é só você que não se dobrou, tem mais 7.000 fiéis meus lá, e você tem muita coisa para fazer, vamos lá. Mas às vezes os profetas de Deus passam por esses momentos. Amém? O importante é saber que
Deus nunca vai nos abandonar. Sabe o que acontece muitas vezes? É nós que abandonamos Ele. Nós estamos às vezes num momento difícil, num momento de solidão, mas às vezes nessa solidão a gente faz o que não é para fazer. A gente que abandona Deus, mas Deus está ali se apresentando o tempo todo e não nos abandona. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Jesus passou um momento tão grande de solidão. Aliás, a solidão dele já começou no Getsêmani, quando ele foi orar e ele se sentiu sozinho, porque ele levou 3 para orar com ele e os 3 só dormiam. Ele já se sentiu sem amigos, sem ninguém ali. Aí ele é preso, todo mundo se espalha, ele fica sozinho. Porque Jesus, mesmo sendo um Deus encarnado, ele sentia necessidade dos seus amigos, dos seus discípulos, mas ele ficou só, no meio do inimigo. Ele apanhou à noite, colocaram coroa de espinho, depois de manhã levaram ele, e aí escolheram lá o Barrabás para ser livre. Ele estava sozinho o tempo todo, Jesus já estava solitário. Aí ele vai para a cruz, querido, ele estava sozinho lá em cima. A maior solidão que Jesus passou na vida dele. E uma solidão tal qual que a própria natureza se escondeu dele, nem sol tinha. Meio-dia para frente escureceu tudo. E ele pendurado lá só, com muita dor, até o pai, porque ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Só que depois, Deus permite isso, querido, só que depois dessa solidão, ele se levantou como Redentor da nossa alma, como Salvador das nossas almas. Amém? Então quer dizer assim, um momento de solidão, Deus não nos abandona não, e Ele sempre tem algo também maior para nós, depois desse momento, que talvez a gente sinta que seja um momento de solidão. Você pode, querido, perder todos os amigos, você nunca vai perder. Jesus é seu melhor amigo. E Deus, se é um Deus, a gente não consegue entender por isso, por que Deus procura o homem, né? Deus gosta da amizade do homem. Ele não deixa de ser Deus se ele não tiver o homem como amigo. A gente vê desde Abraão, meu amigo. Então, ele nunca vai nos abandonar. Nossa solidão, Deus está conosco. E às vezes é nesse momento que Deus se revela ainda mais para nós. E é nesses momentos que a gente conhece Ele mais ainda profundamente do que a gente já conhecia. Amém? Então, nem tudo está perdido, querido. Nem tudo está perdido. Outra coisa, querido, que muitas vezes a gente acha que as coisas podem estar perdidas, é por causa das nossas limitações. Diz comigo, limitações. Mas é nas nossas limitações que nós vamos ter a oportunidade de ver o poder de Deus. Nós podemos algumas coisas, Deus tudo pode. Nós sabemos alguma coisa, Deus tudo sabe. Então nas nossas limitações a gente começa a ver a operação de Deus. Não é vergonhoso reconhecer a nossa limitação. O homem hoje, ele tenta de toda maneira, através da ciência, através da tecnologia, achar que ele é alguma coisa, o que agora nós somos. Querido, o homem é limitado. E não é vergonhoso nós reconhecermos as nossas limitações. Houve um casamento, o primeiro milagre que Jesus vai fazer, num casamento da bodas de Caná. E Jesus estava ali. E acabar o vinho num casamento era o maior desastre de um casamento. Isso ia ser lembrado o resto da vida como coisa negativa, mas Jesus estava naquele casamento. Aí acabou. E todos ali estavam limitados, porque vai fazer o que agora? Onde nós vamos achar tanto vinho? Isso já era para estar guardado e preparado. Mas Jesus estava ali. E quando Maria, a sua mãe, vai pedir para ele faz o milagre depois. Para mostrar para todo mundo que aonde há a limitação do homem, Jesus aparece para fazer o milagre. Ele só pediu que enchesse de água. Porque ele pensou assim, né? Eu analiso assim, bom, encher de água vocês sabem, vocês podem, né? Podem? Então enche de água aí. Porque isso aí eu não vou fazer, isso vocês podem fazer. Agora transformar água em vinho, vocês podem? Não, então deixa comigo, vocês são limitados. Então muitas vezes na nossa vida, algumas coisas nós fazemos para que Deus faça o impossível. Então o nosso trabalho é orar, é confiar, é se humilhar, é estar na presença dEle. O impossível, transformar água em vinho, querido, é com Ele. Amém? Levantar morto, é com Ele. Abrir os olhos do cego, é com Ele. Glória a Deus.
Então nós temos que reconhecer as nossas limitações. E Deus parece que faz questão de usar aquilo que é limitado para que Ele possa fazer o ilimitado. O Sansão, ele pegou uma queixada de jumento e exterminou um exército de filisteu. Olha que interessante, ele pega alguma coisa limitada, e Deus trabalha com os nossos limitados para fazer o impossível. Nós temos que reconhecer só a nossa limitação e dizer, eu sei que o poder vem do Senhor, né? Ele pegou uma queixada, mas o poder que foi liberado nele veio de Deus. Porque se falasse que ele estava com uma metralhadora na mão, eu até dizia, bom, ele matou todo mundo. Com uma queixada ele matou um exército. Aí você vai para Moisés. Moisés, Deus deu um cajado na mão dele, e com aquilo que era apenas um cajado, ele envergonhou o faraó. Porque todas as vezes que ele mostrava o cajado, toda vez que ele apontava o cajado, um milagre acontecia, uma praga vinha. E quando parou diante do Mar Vermelho, na sua limitação, ele só estende, faz o que você tem que fazer, reconhece a sua limitação, que eu faço o resto, Moisés. Jesus pegou 5 peixinhos e alguns pãezinhos, não sei se é 5 antes, depois, não importa. E ele pega, limitado. O que você tem de limitado? Dá para mim que eu faço o ilimitado. E ele alimentou uma multidão. Aí vai o Davi, desce no vale para derrubar um gigante. Davi pegou a funda e a pedra. Não foi a funda e a pedra que matou Golias, foi o poder de Deus. E ele só foi com a funda e a pedra, confiando, como ele disse, no Senhor dos exércitos. E ele só lança a pedra. Quem mata é Deus. Você ora, querido, quem faz é Deus. Você reparte, quem multiplica na sua vida é Deus. Faz, querido, o que você pode fazer, reconheça a sua limitação. E não é sempre fazer quando tem muito, ou que parece que agora não faz no pouco, faz de qualquer jeito, nem se tiver parece que faz, porque Deus vai fazer o impossível. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Que nem tudo está perdido. Jesus monta uma gangue para inaugurar uma igreja. Só gente errado. Só gente impossibilitado. Só gente que não tinha muita cultura. Aliás, a maioria era até de Nazaré, que era discriminado lá pelo pessoal lá de Jerusalém e do sul. Porque até Jesus, que viveu em Nazaré, eles diziam, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Só que, querido, quem é cheio do poder em Pentecostes e sai arrebentando tudo? Os homens que não eram nada. Quem que fazia milagres? Quem levantou o coxo no Templo Formoso? O cara que não era nada, era um pescador. Agora pede para o médico pegar um coxo e fazer dele nunca mais um coxo. Ele pode estudar 20, 30, 40 anos, ele nunca vai conseguir. Pedro, um pescador, vai lá e diz, eu não tenho nada. Ele reconhece a sua limitação. Eu não tenho nada. Tenho prata, não tenho ouro, cara. Sou limitado para... Mas eu vou falar uma coisa para você. Levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Então é isso que a gente tem que reconhecer. As nossas limitações. Mas saber que tem um Deus todo-poderoso que não é limitado, que mora dentro do nosso coração. Diz para quem está do teu lado, deixa Deus usar as suas limitações. Ele vai usar as suas limitações. Será que eu botei esse texto aqui? Botei. Então ele me disse, Paulo está dizendo, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. Fraqueza é limitação. É quando você chega num ponto e fala, mas eu não sei, eu não consigo mais fazer nada, aqui não vai. Aí Deus está dizendo, o meu poder vai se aperfeiçoar aí onde você acha que não dá mais, onde você viu que é limitado. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo só se manifesta em fraqueza. Quando o homem acha que ele é alguma coisa, que ele tem algum poder, o poder de Jesus se afasta. Mas quando ele reconhece, eu sou fraco, eu não posso,
eu não tenho condições. Aí Jesus diz, pois é, agora eu vou manifestar poder aí nesse lugar. Amém? Então, o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. O diabo detesta que a gente entenda isso aqui. Porque a maioria das pessoas hoje, quando fica fraco, aí acabou tudo. Fim da linha, game over, acabou. Mas para o crente, é nesse momento da fraqueza, que parece que não vai dar, não levanta mais, aí Jesus se manifesta e a pessoa se levanta de novo. O diabo não gosta disso, querido. O diabo quer que a gente fique pensando que a gente é alguma coisa, que a gente tem uma força. Você não pode ser salvo sem antes reconhecer que você é um perdido. Tudo isso aí é reconhecimento. Porque tem pessoas que você pode pregar o evangelho e ele acha que, não, eu não estou perdido, eu estou salvo. Mas não tem nada, não tem Cristo. Eu não, salvado o quê? Então, quando reconhece que é perdido, é que é salvo. Foi o que aconteceu com Zaqueu, desceu da árvore, reconheceu a sua podridão. E Jesus disse, entrou salvação hoje na tua casa, porque eu vim buscar o perdido. Amém? Você nunca vai poder ver a força de Deus se você não reconhecer a tua fraqueza. Você não pode ser fiel até que você não reconheça a sua infidelidade. Todas essas coisas aí é para a gente meditar. Você nunca vai poder ser santo se você não reconhecer que você é vil, que você é mau, que você é pó. Glória a Deus. Jesus se fez um homem limitado, porque Jesus se fez limitado. Ele se limitou ao tempo, ao espaço, ao corpo, ao limite do corpo, às emoções do corpo. Ele se fez um homem, ele se fez limitado. Ele largou toda a sua ilimitação e se fez limitado num corpo de um homem. Só que depois dessa limitação, em que ele morre, vai para o túmulo e ressuscita ao terceiro dia para dizer, olha, eu fui homem como vocês, fui limitado como vocês, mas eu venci e vocês também vão vencer nas suas limitações. É isso que Jesus quis pregar para nós. Porque hoje nós somos corpo de Cristo. Olha que glória é isso, querido. Nós somos corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. E nós somos Cristo, porque nós somos Messias. Nós estamos manifestando o Messias. Nós estamos manifestando o Cristo o tempo todo. Mas manifestando aonde? Num corpo de barro, num vaso de barro, num vaso limitado. Amém. Nós vamos envelhecendo. Nós vamos chegando, a idade vai vindo, mas não importa, nós estamos aqui para manifestar a Cristo. Aleluia! Filipenses 4,13. Todo mundo conhece esse versículo. Tudo posso. Mas olha, o tudo posso é naquele que me fortalece. Não é em mim, não. Não é porque eu aprendi um pouco a Bíblia que eu já sou o cara, porque eu já... Tem gente que se perde com dom, querido. Principalmente o dom de sinais. Tem gente que se perde com esses dons. Porque Deus começa a usar a pessoa e de repente ela começa a gostar, se achar. E ela não entendeu que ela continua sendo servo para servir a todos. Porque todo mundo vem, porque não sei o que, bebê. E ela vai aceitando e vai se enchendo. E se perde com o dom. Tem que continuar dizendo, não, eu sou um vaso apenas, de barro. E se não tiver a graça e a misericórdia de Deus e o dom que Ele me deu, eu não faço nada. É dependência 100% total do Senhor. E o último que eu quero falar com você, querido, é a humilhação. Diz comigo, humilhação. Quem aqui nunca passou uma humilhação? Quem nunca passou? E Deus parece que muitas vezes gosta que a gente passe. Porque tudo que eu estou falando para você que tem um fim proveitoso. No dicionário de Deus, humilhação vem antes de exaltação. Humilhação vem antes de exaltação. Todo mundo quer ser exaltado, mas ninguém quer passar pela humilhação.
Todo mundo quer crescer, todo mundo quer, mas ninguém quer ser humilhado. Volto a dizer de novo, o reino de Deus é diferente, a coisa é diferente. Quer ser exaltado? Quer? Vamos passar pela humilhação. Amém? Todo filho de Deus que passa por esse caminho, querido, Deus vai ter o desejo de exaltá-lo. Vai ter o desejo de exaltá-lo. O contrário de humilhação seria a soberba. O que é a soberba? É quando eu fico o tempo todo medindo o meu dinheiro com o dinheiro do irmão, eu tenho mais. A minha inteligência do meu irmão, eu sou mais sábio. Entendeu? Você fica mensurando, medindo. E soberba é isso, é quando você fica tão feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, comparando com os outros. Humilhação não é nada disso. Humilhação a gente não mede com ninguém. Humilhação, a gente está para servir a todos, a prioridade é meu irmão. O mais importante é meu irmão. Então, isso é diferente. Os humildes são diferentes, eles trabalham dessa maneira, invertida. E quantos soberbos não existem na casa de Deus, querido? Com as coisas de Deus. Às vezes até na maneira de se vestir, se acham soberbos, às vezes na maneira até de dar um glória a Deus, de fazer alguma coisa. Não é para glorificar, é para aparecer e mensurar o irmão. Esse irmão nem abre a boca, eu dou glória a Deus que balança o céu. É como o fariseu e o publicano, né? O publicano lá no templo. Eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu não sei o quê, eu não sou que nem esse pecador. Mas o publicano tinha uma coisa que ele não tinha e Deus aceitou. O publicano pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele. Os humildes reconhecem, querido. Aí Jesus diz assim, quem dos dois saiu justificado? Ele diz, foi aquele que reconheceu que era pecador. Amém? Você está entendendo? O Mateus, eu quero colocar 3 passagens aqui para a gente encerrar. A primeira bem-aventurança no capítulo 5, quando Jesus estava lá no monte, fazendo esse sermão, ele já começa com humildade. Primeiro, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem reino dos céus? Tem, mas tem que ter espírito humilde. Tem reino para reinar? Tem, vai passar pela humilhação. Humildes de espírito, espírito de humildade. Amém? Aonde você estiver, querido, por onde você passar, e aonde Deus se colocar, sempre seja o mesmo servo humilde. Jesus, querido, Jesus poderia ser o cara mais mala que o mundo já, porque fazer o que ele fazia como um homem, nunca teve um. Pessoal, você vai lá no túmulo e fala, vem para fora, Lázaro. Lázaro sai, você fala, poxa, hein? Vocês viram aí como é que eu sou o cara? Ele nunca fez isso. Ele nunca fez. Jesus até fazia o contrário. Se você analisar os maiores milagres que Jesus fez, ou melhor, a quantidade de milagres que Jesus fez, a maioria deles, sabe o que ele falava? Não fala para ninguém. Ele não queria que botasse no WhatsApp, no YouTube, tira foto, vamos tirar foto aqui, eu com o Lázaro na porta do túmulo, pá! Ele falava para não falar para ninguém, porque ele não, querido, Jesus era humilde, o homem mais manso da terra, por isso que ele tem o tipo de cordeiro. Humilde até no seu momento da morte, humilde o tempo todo. E olha que nós estamos falando daquele que não tinha limites para fazer milagres. Quem somos nós para querer achar que nós somos alguma coisa? Se não for a sua graça. Tem reino? Tem, mas tem que ser humilde de espírito. Salmo 138, 6 diz assim, o Senhor é excelso, contudo atenta para quem? Para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Para quem que Deus sempre está tentando? Para o humilde. Onde está o humilde? Onde está o humilde? É lá que ele vai. Você quer a presença de Deus com você sempre? Você quer que Deus esteja com você em todos os caminhos, em todos os lugares, em todas as situações? Seja humilde sempre.
Tenha o espírito de humildade sempre. Só não pode falar assim, se é uma coisa que eu me orgulho é da minha humildade, porque aí já não vai valer, né? 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhação tem que ser no lugar certo, debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Aí você vai ver, querido, que por toda humilhação que você passar, continue sendo humilde, continue esperando em Deus. Deixa as pessoas falar, não saia arrogante, dizendo besteira. Porque você não sabe quem que está mexendo, você vai para o inferno. Não, fica quietinho, não fala nada, só ora, fica em Deus, louve a Deus, glorifica a Deus em toda humilhação que Ele vai te exaltar. Só não vou falar que você vai subir no palco e vai, né, aquela música lá aqueles que não te ajudaram vai ver, não é nada disso não. Isso aí é totalmente ao contrário. Você pensa que quando Deus te exalta, porque depois você passou por humilhação por pessoas, sei lá, né? Aí Deus te exalta, é para você subir no palco e dizer, você está vendo, você não me ajudou? Não, querido, continua sendo humilde, vai lá, continua sendo amigo, ajuda. Se quando você precisou, a pessoa nunca te ajudou, e sempre falou mal de você, o dia que Deus te exaltar e ela estiver precisando, não vai passar na porta, está vendo? Vai lá e faz o que é para fazer, faz o que ela não fez, seja humilde. Eu vim aqui te alimentar, eu vim aqui te abençoar. E não é para pôr em tudo quanto é lugar, para dizer, tirar uma foto, está vendo? Essa aí eu ajudei porque ela nunca me ajudou, e não é isso. Faz, fica quieto, que Deus vai continuar, querido, acrescentando na sua vida. Todo mundo quer glória, né? Mas ninguém quer passar pela via dolorosa. Ninguém quer carregar a cruz. Você sabe que carregar a cruz fala de humilhação. Disciplina é humilhação. Quer ser meu discípulo? Carrega a cruz também. Porque cruz na época ela é um símbolo de coisa horrível, de maldição, de sofrimento. O que Jesus está dizendo? Carrega a cruz, sofra comigo, seja humilde, carrega quietinho. E vamos pela via dolorosa. Porque é na humilhação que vem a glória. Jesus passou a via dolorosa, todo mundo vendo, muita gente caçoando, muita gente dizendo, aí, olha lá o Filho de Deus. Aí penduraram ele numa cruz, tiraram tanto sarro, mandaram ele descer de lá. Só que quem riu melhor, querido, depois de 3 dias, passou por ele humilhação, ele foi exaltado, o nome dele está acima de todo nome. E muitos desses que humilharam Jesus, que caçoavam de Jesus, um dia vão comparecer diante do trono branco, vão ver o mesmo que estava pendurado, que disseram para ele, desce daí, isso não é filho de Deus, e aquele vai condená-lo. Você está entendendo? Quer glória? Amém, eu também quero, quem não quer? Mas vamos ser fortes, vamos ser humildes, para ser fortes para suportar esse momento de humilhação, de humildade, porque Deus sempre vai exaltando os humildes. Sempre vai exaltando os humildes. Os soberbos, querido, lutam, constrói, Deus derruba tudo. Aparece, Deus vai lá e derruba tudo. Os humildes não, são sendo humilhados e Jesus vai só levantando, e vai levantando, e vai derramando, e vai liberando. Mas é só na vida dos humildes. Concluindo, nem tudo está perdido, porque Deus é o último que bate o martelo. Eu fico feliz por isso. Ele é o juiz de toda a terra. Todo mundo pode estar batendo o martelo antes. Deus fala, não adianta, o meu martelo aqui vale. Então nem tudo está perdido. Passe o que você passar, espere em Deus, pois ainda você o louvará. Amém? Toda e qualquer situação de impossibilidade, Deus será possibilidade na sua vida. É pela fé, querido, e é sem duvidar, porque Deus não é homem, Deus é Deus. Se Ele falou que não vai afogar, não vai afogar. Se Ele falou que não vai queimar, não vai queimar. Não é o pastor Edson que está falando, nós lemos aí a boca de Deus, amém? Vai acontecer como os 3 jovens da fornalha. Nem um fio de cabelo Deus deixou queimar naquela fornalha.
Você entra, passa e sai inteiro do outro lado, porque nem tudo está perdido. Isso é uma coisa que Deus gosta de trabalhar, é nesses impossíveis das nossas vidas. Nesses momentos que parece que está tudo de ponta cabeça, Deus diz, deixa comigo. Eu sou perito em pegar caos e fazer dele alguma coisa boa. Foi o que ele fez na terra quando estava um caos, foi o que ele fez na vida de Jó e tantos homens. E vai fazer na nossa também. Amém?